Equação. Nesta aula aqui, nós vamos aprender como se lê a incógnita numa equação. Isso é muito importante, essa leitura, entender o que acontece. Então, quando eu tenho a letra sozinha, podia ser x, y, z, m, qual é o número? Já aqui, qual é o número que vezes 2? Ou seja, o dobro de um número. Aqui, o triplo de um número. Qual que é o número que vezes 3? Qual que é o número que vezes 4? O quádruplo de um número. Qual que é o número que vezes 5? Ou seja, o quíntuplo de um número. Qual que é o número que vezes 10? Ou 10 vezes um número. 5 vezes um número. 4 vezes um número. 3 vezes um número. 2 vezes um número. Já aqui, qual é o número que dividido por 2? Qual é o número que dividido por 3? Qual é o número que dividido por 4? Qual é o número que dividido por 5? Qual é o número que dividido por 10? Já que, qual que é o número que vezes 2 somado com 3? A gente sempre começa a ler pela incógnita. Qual que é o número que multiplicado por 2 eu tiro 3? Ou subtraído 3? Vamos ver aqui agora. Qual é o número que somado com 5 e depois dividido por 2? Qual é o número que somado com 5 e depois multiplicado por 2? Ou 2 vezes um número somado com 5? 2 vezes um número somado com 5? Isso aqui é a mesma coisa que isso. O triplo de um número dividido por 2. Ou qual é o número que vezes 3 depois dividido por 2? Qual é o número que vezes ele mesmo? Ou seja, um número vezes o outro. Um número vezes o outro. Se fosse aqui 5 ao quadrado, isso aqui é 5 vezes 5. Um número vezes ele mesmo de novo. Isso aqui ficaria, vamos supor que aqui fosse 4. O y fosse 4. Ficaria um número vezes ele mesmo. Raiz quadrada de um número. Raiz quadrada de um número mais 3. Então, saber ler uma equação, saber ler a incógnita, entender e compreender, vai ser muito importante na resolução das equações que nós vamos ver na próxima aula.